Eu queria aproveitar que a gente está falando então de terapia comportamental e da forma que você foi estabelecendo a sua atuação, para te perguntar quais os efeitos do cenário da análise do comportamento decorrente de ter se delineado o modo de terapia que você denominou de terapia por contingência de reforçamento. Bom, esta passagem, ela, na verdade, eu diria assim que foi o coroamento da minha conscientização dentro de todo esse processo, né? Eu comecei conhecendo muito pouco do Pavlov, quase nada do Hu. Eu importei um modelo pronto, terapia comportamental desenvolvida por teóricos e práticos voltados ou sob a influência de Pavlov e Hu, por exemplo, Volpe. Então, num primeiro momento, eu estou aplicando praticamente um modelo pronto, sem muita crítica. Num segundo momento, eu começo a perceber que aqueles procedimentos eles estavam sendo muito mais estruturais do que funcionais. Isso foi a primeira e a mais fácil conscientização. Eu estou sendo estruturalista e não funcionalista. Aí eu começo a criticar os procedimentos e começo a introduzir a noção de funcionalidade. Isso é um passo importante. Depois da funcionalidade, eu começo a usar conceitos operantes e descrever aquilo que é feito de acordo com procedimentos também operantes. Bom, até aí nós estamos já fazendo um avanço importante na direção de o que naquela época eu imaginava transformar ou levar, que seria melhor, levar para a clínica a modificação do comportamento. Briguei pela terminologia, mas não pela terminologia. Briguei pela ideia de que nós deveríamos levar para o consultório o modelo operante, e nós não estávamos fazendo isso. Quando eu comecei a ficar mais confortável com o fato que eu me sentia explicando o que eu fazia, com linguagem, com conceitos e descrevendo processos operantes, a terminologia modificação de comportamento tinha caducado. Não havia porquê. Então, adotei a terminologia terapia de comportamento, terapia comportamental, mas quero reenfatizar, não mais seguindo o modelo conceitual da origem do termo. Pois bem, aí eu comecei a perceber o seguinte, que a gente começava a fazer algumas coisas, mas o que é, na verdade, essa terapia comportamental? Dentro desse termo cabe uma família de significados. Se a gente fizer uma reunião hoje, com pessoas que se denominam terapeutas comportamentais, e a gente der um caso para ser analisado, a gente vai observar que as pessoas diferenciam, há uma variabilidade, há muita diferença entre a conceituação do problema com o qual você vai trabalhar, os procedimentos adotados, a terminologia usada. Então eu percebi que o termo terapia comportamental, ele não uniformiza o trabalho dos que se denominam terapeutas comportamentais. E mesmo você pega um subtipo, vamos dizer assim, terapia cognitivo-comportamental, terapia analítico-comportamental e outros termos, nem assim há uniformidade. Aí eu comecei a imaginar o seguinte, mas se no consultório nós estamos interessados em comportamentos e sentimentos, o que produz comportamentos e sentimentos?
sempre, o que os comportamentos e sentimentos são contingências de reforçamento. E Maria Amélia, num artigo publicado, está publicado num dos livros da coleção, ela fala claramente isso. A ideia dela é que o psicólogo clínico ele está interessado nos comportamentos e sentimentos dos seus clientes, mas de fato ele trabalha com as contingências de reforçamento, das quais comportamentos e sentimentos são função. Essa frase dela foi, como dizer assim, o toque mágico, está aí. Então, eu acho o seguinte, o que na verdade interessa é o que nós fazemos. E o que nós fazemos é trabalhar com contingências. E o termo terapia por contingência de reforçamento, ele é um termo descritivo. Ele descreve o que a gente faz. O que você faz na clínica? Eu faço terapia. Eu faço terapia como? Eu faço terapia identificando, analisando, não no nível experimental, mas no nível conceitual e no nível quase experimental. Quase experimental no sentido que você faz uma atuação e você observa a influência que essa intervenção tem sobre o cliente. Como muda o que ele fala, como muda o que ele sente, como muda como ele age. Então, para mim bastava. O que você faz? Eu faço terapia. E o que você faz na terapia? Eu analiso, eu testo, até onde é possível testar, eu altero, eu observo a variação dessas alterações. Mas o quê? Do quê? Das contingências de reforçamento. E como qualquer comportamento e qualquer sentimento é fruto de contingência de reforçamento, se eu fizer terapia, por exemplo, eu estou abrangendo qualquer possibilidade comportamental e de sentimento que apareça no consultório. Então me pareceu uma terminologia que resolveu o meu problema. Não é? Me sinto muito confortável e eu acho que ao fazer isto, eu estou sendo o mais fiel possível à minha origem. Não há mistura. Se fazem, você analisa pensamento, analiso. De que ponto de vista? Operante. Pensamento é comportamento. Se é comportamento, é fruto de contingente. Eu posso alterar o pensamento. Posso. Então, eu não estou sendo cognitivista, eu estou sendo. E fiel também a esses conceitos. Comportamento não causa comportamento. Olha, se comportamento não causa, então pensamento não pode ser causa de mudanças comportamentais. Então como é que muda? Muda porque estou manejando contingências que mudam pensamentos e mudam outros comportamentos e mudam sentimentos e assim por diante. Então, a minha visão da tal terapia comportamental, ela não exclui aquilo que, por exemplo, a terapia cognitiva inclui. Ela não exclui. Ela dá uma nova conceituação, nova, nem é nova. Ela dá uma conceituação consistente com o modelo operante. E a atuação? A atuação, o procedimento adotado, também é consistente com o modelo operante. Você não precisa apelar para nenhuma outra conceituação, nenhum outro modelo teórico, dizer que há um enriquecimento, você apela para outras propostas, eu acho que primeiro, desnecessário, segundo, é inconsistente, e eu acho que é um descompromisso com o modelo básico. Dizer que existe uma terceira onda, existe uma terceira onda, mas ela não acrescenta, ela não enriquece, ela apenas é mais uma onda.